Estamos de volta aqui no Paideia, já com a presença da professora Rosemary Hangni, docente do Departamento de Psicologia aqui da UFSCar, que atua junto ao curso de licenciatura em Educação Especial e também ao programa de pós-graduação em Educação Especial. Professora, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e nos permitir essa oportunidade de conversar aqui hoje no Paideia. Eu que agradeço a oportunidade de falar dessa temática. A gente vai falar justamente sobre as altas habilidades, então queria que a gente começasse com uma breve apresentação sobre o que são as altas habilidades, né? O que são pessoas com altas habilidades. Pessoas com altas habilidades, pelo menos pensando de uma forma educacional, são aquelas pessoas que se destacam, principalmente em áreas acadêmicas que a escola mais visualiza. Mas as capacidades humanas, elas são contempladas em 6, pelo menos. Intelectual geral, acadêmica, né, que é a que mais é visualizada dentro da escola, liderança, artística, psicomotricidade, criatividade. Então, essas pessoas que se destacam em uma dessas áreas, 2 ou 3 combinadas, pode-se dizer que elas possuem altas habilidades, aquelas capacidades que estão além da média da sua faixa etária, principalmente. E como que as pessoas devem encarar, depois a gente vai falar sobre a identificação das altas habilidades, mas quando diagnosticadas com altas habilidades, como que as pessoas devem encarar isso, as famílias? Isso é um problema? As altas habilidades, elas são um transtorno? Não são um transtorno. Ela é uma diferença. Assim como você vê uma diferença, como qualquer outra pessoa tem uma diferença. Ela é uma diferença. Lidar com a diferença não é fácil, não é? Principalmente numa sociedade que estereotipa as pessoas. Não é? Mas as altas habilidades, ela pode se tornar um problema quando as pessoas que estão à volta dessas que são identificadas não reconhecem essas características como positivas, por exemplo. Não é? E essas crianças pequenas sofrem bullying, os adolescentes que muitas vezes eles escondem as suas capacidades para pertencer ao grupo por conta do próprio desenvolvimento da adolescência. Então, pode se tornar um problema nesse sentido. E um outro problema é o educacional mesmo, que a escola não sequer sabe, sequer está formada. Os professores e seus gestores não estão formados para reconhecer e desenvolver essas capacidades desses indivíduos. E se torna um problema nesse sentido. E para as famílias é problemático, porque ela não conhece as características dos próprios filhos. Ela sabe que os filhos têm uma condição que se destaca na escola, muitas vezes a escola também não favorece esse desenvolvimento, a criança se torna, o adolescente, o estudante se torna frustrado diante daquilo que é oferecido a ele, e aí ele passa a não querer mais ir para a escola. Tem até uma possibilidade muito grande de evasão. Não é? E as famílias, né, elas não sabem, elas não conhecem. Então, o que há é uma situação complexa nesse triângulo, digamos, que é a pessoa, a escola e a família. Eu que sou da área da física, é muito famosa a história justamente que aconteceu com o Einstein, né? O Einstein, quando era criança, né, justamente nessas fases, o professor chegou a chamar o pai do Einstein para falar, olha, é melhor tirar o seu filho da escola porque ele não vai ser nada importante, porque ele não conseguia achar um interesse naquela escola que estavam ensinando, etc. Bem, então a gente precisa dizer quem era o Einstein para os nossos assistentes para ver que, sem dúvida, era alguém diferente de todos isso na época. E essa questão, muitas vezes, a gente mesmo aqui na universidade, como professor, a gente encontra alguns desses alunos também com essas habilidades e a gente também tem dificuldade de lidar com eles, porque algumas vezes eles aparecem para nós, eu acho, em particular, na minha experiência docente como da área de física, já passei com alguns que eu acho que seriam classificados como isso. E é muito difícil da gente lidar, porque muitas vezes a gente vê ele como aluno arrogante, o aluno que quer aparecer mais com os outros, etc., né? E a gente tem uma certa dificuldade de lidar com eles mesmos, né? E, de repente, alguns deles até viram colegas nossos depois, no futuro, né? Então, é realmente uma situação complicada de como o professor, de fato, não está preparado, nem aqui na universidade, nós nessa atividade, e muito menos esses que estão trabalhando justamente nessas séries iniciais, né? Que é mais ainda complicado ver que a diferença, assim, aí se torna muito grande, né? Quando comparado com os demais dessas idades aí. Você tocou num aspecto que me interessa nesse momento falar sobre essa arrogância que você muitas vezes vê nessa pessoa. Essa pessoa, ela está além da outra, isso é fato. Porque ela está naquela capacidade que ele se destaca, naquela condição que ele se destaca, ele está além do outro.
Isso é fato. Agora, esta arrogância que ele apresenta é o que nós percebemos. Lógico, faz parte da personalidade de cada um, mas um acompanhamento psicológico, desde que identificado isso, desde a tenridade, isso é extremamente importante. Desde que haja um acompanhamento, que haja uma formação, uma informação para os pais, essa possibilidade que a sociedade, o sistema deveria ter de acompanhamento para que se evite essa arrogância. Porque aí fica difícil até o tratamento social, fica muito difícil a convivência social. Quando você fala de Einstein, isso está lá na literatura nossa, né, muito comum, porque ele é muito citado, porque foi gênio do século passado. E quando nós falamos de gênio, vamos dizer que o gênio é aquele que dá uma transformação para a sociedade. Uma pessoa que é muito inteligente, uma pessoa com altas habilidades, simplesmente não pode ser considerado um gênio. Um gênio, sim, com altas habilidades, mas o contrário não é verdadeiro. Então, Einstein, nem todos os físicos foram um Einstein. E uma outra situação bem complicada, porque eu faço esse roteiro da formação, extensão, e estou sempre falando com os professores, eles já querem encontrar numa criança pequena um Einstein. Não, eu não tenho ninguém com capacidade na minha sala. Quando ele visualiza um Einstein, visualiza um Picasso, né, e um Walt Disney como criatividade, então ele quer visualizar como uma criança pequena já aquele ser já formado, né? Então isso é muito difícil, mas é a falta mesmo do conhecimento. Isso vai desde a educação básica até a universidade, sim. Nós temos, assim, professores, até da área da própria educação especial, que tem dificuldade de compreender esse aluno que se destaca, porque a educação especial sempre foi muito voltada para o atendimento às deficiências, aquele aluno limitante, né? E não para esse aluno que se destaca. Eu acho também, a gente como pai também, muitas vezes, cria enormes expectativas com esses filhos, com essas habilidades a mais. A gente também fica achando que sou agora, meu filho é o próximo Einstein, vai revolucionar o mundo, etc. E isso também exerce uma pressão muito grande, né? Isso me faz lembrar daquele filme famoso com a Jodie Foster, acho que chama Mentes que Brilham, né? Que era justamente, né, ali é um exemplo bastante interessante dessa situação, né? O garoto, ele só queria brincar, ele não queria estar com 12 anos de idade estudando física quântica na universidade, né? Eu utilizo esse filme, inclusive, em aula, como exemplo, né? Por conta de que os problemas emocionais são desfavorecedores nesse momento em que os pais criam essas expectativas. Vamos supor uma criança precoce, que ela já lê aos 2 anos, 3 anos, já fala com uma certa fluência, muito além da sua idade, né? E os pais começam a criar aquela expectativa. Então, ele já tem que estar no primeiro ano, já tem que estar, daqui a pouco, passa 1 ano, a criança está com 3, 4, nem são das fraldas. Está fazendo curso de inglês, computação, piano. Entendeu? Então, começa a criar muita expectativa, excessiva expectativa, e isso começa a pressionar. Não só pressiona o seu filho, como ele começa a ter um relacionamento com uma certa dificuldade com os irmãos que não possuem a mesma condição. Então, assim, no Brasil nós temos uma escassez de estudos ainda, né, digamos, para essa temática no geral, e com alguns tópicos, como família, por exemplo, ainda bem desprivilegiados de pesquisas. Ainda aproveitando o gancho desse filme, o maior problema não era a família ali no momento, e sim a psicóloga, que criava uma grande expectativa. Há também uma falta também dos nossos psicólogos também preparados para tratar isso, né? Eu estou aqui na cidade, né, que eu assumi há 4 anos. Então, o trabalho, que você sabe, aquele trabalho de formiguinha dentro da universidade, uma temática, uma área dentro da educação especial, que o nosso programa é único do país em educação especial, mas não tinha nada ainda fortalecido para essa temática, apenas voltado muito para as deficiências, por conta da criação, dos seus especialistas e os professores do programa. Então, eu vim há 4 anos, então você vai começando a trabalhar toda essa, como fortalecer a temática dentro do programa, e você percebe muito isso, que não se tem. A cidade realmente tem algumas dificuldades ainda de conhecimento da área, então a gente vai burilando, vai trabalhando ali, plantando as sementinhas até chegar, né, uma condição de que a gente realmente tenha pelo menos um sistema, né, que olhe mais para essas pessoas. E você trabalha justamente com a identificação das altas habilidades nos diferentes níveis de ensino e com a intervenção pedagógica. Eu queria que a gente falasse um pouquinho dessa questão da identificação.
Como que se identifica? Quais são os principais desafios? Algo que a gente ouve muito falar, teste de QI. Ele é válido, ele não é válido? Como que é esse processo de identificação? Posso fazer até um link justamente com a pergunta dele anterior, né? Eu não queria mencionar mais enfaticamente, mas nós temos assim uma formação muito ruim, né, para essa temática nos níveis de licenciatura e psicologia. Então, aqui na cidade, por exemplo, eu não encontro nenhum psicólogo que consiga trabalhar, né, que tenha uma especialidade que eu pudesse levar um aluno que foi destacado mais para esse psicólogo para poder orientar ou para a família. Então, fica difícil, né? Mas essa identificação, esses testes de QI foram por muitos anos muito valorizados, não é? Porque esta área sempre foi assim, não digo não administrada, mas gerida muito por psicólogos. E aí, depois, com o passar dos anos, eles começaram a transitar pela educação, não é? Eu acho que é evidente que se precisa ver lá na educação. Mas a identificação hoje, nós temos condições de identificar pedagogicamente, sem precisar de testes padronizados. Né? Não desmerecendo o teste, apesar que na literatura tem algumas pessoas que desmerecem os testes padronizados, mas a gente tem que pensar também que os testes de QI, eles sempre foram importantes, no mundo inteiro ele é valorizado, e outros testes, como de criatividade e tudo mais. Mas os testes de QI, o grande problema que nós vemos, inclusive eu compartilho dessa ideia, é que os testes de QI, ele vai direcionar apenas para duas áreas, lógico, matemática e a verbal. E nós temos outras áreas, como eu citei inicialmente. Então, um teste de QI jamais ele veria a parte artística. Jamais ele detectaria a liderança. Então, hoje nós falamos, os testes de QI eles são um complemento, mas não essenciais. Até uma nota técnica da CECADI, do MEC, nos orienta a isso. É uma avaliação pedagógica que tem que ser feita. E aí entramos naquela outra menção dele. Nós não temos formação no sistema educacional. Essas pessoas que chegam lá, os futuros pedagogos, os licenciados, eles não chegam com essa formação de como reconhecer e como identificar. Para depois, que é o início é você identificar, diagnosticar e depois você atender direcionado para a área específica em que ele se interessa, em que ele se destaca. E nós não temos essa formação, não é? Então, se torna um problema enorme, um problemão, eu diria. Né? Sem a formação, sem a informação, não há como fazer. Porque se vai correr o risco de se fazer equivocadamente, por caminhos errados, talvez. Não é? Então, a formação é importante. E nós temos protocolos que são já testados que professores podem fazer essa indicação. Não é? Só que eles precisam conhecer esses protocolos. E são protocolos simples, não são protocolos complicadíssimos, apenas de indicar o seu aluno, né? E saber como realmente analisar aquele protocolo, que também não é nada que precise de uma formação acadêmica para poder fazer. Basta o envolvimento em querer fazer. E o professor, por exemplo, se a gente tiver professores nos assistindo hoje, ou o professor que desconfia ou se interessa, onde que ele pode buscar esse tipo de formação, esse tipo de apoio, por exemplo? Eu estou falando, eu vou falar aqui no âmbito de São Carlos e na região. Ele tem que buscar na sua secretaria, na sua coordenadoria. Porque se ele buscar por conta própria, praticamente não temos cursos de especialização no país. Eu ofereci recentemente, acabei de oferecer um curso de extensão de 90 horas pelo EAD para alguns professores dessa região. Sem divulgação, nós tivemos 500 inscrições e nós somos só em meia dúzia, oferecer um pouco mais de uma centena. Então, a gente percebe que o interesse e a necessidade de... Eu diria que eu chamo sempre, eu sempre brinco, aquele curso mosca branca, porque você não tem você não tem uma fonte para beber de cursos. E as secretarias, quando ela tem as suas verbas voltadas para a educação especial, ela canaliza para a deficiência, ela não canaliza. Aí incorre naquele mito. É um aluno inteligente, ele já não precisa de nada. Mas, na verdade, ele precisa tanto quanto os outros. Né? Eu acho que isso é um ponto muito interessante, porque a gente eu já tive a experiência de ver a angústia que essas pessoas têm. É uma angústia muito grande, porque se sentir o patinho feio também, se sentir o fora, se sentir o nerd, né?
que não é bem aceito, que tem dificuldades de relacionamento com outras pessoas. É um grande problema assim, que acaba passando. E realmente, essas pessoas, parece, como achei muito interessante que você disse, como ele já é um brilhante, etc., ele não vai ter problema, ele pode fazer o que quer, pode... É um mito. Exatamente, mas muitas vezes, o que é que acontece, isso que eu queria saber, com esses que são os brilhantes, com essas habilidades excepcionais, depois que eles passam a vida adulta, começam a entrar na vida adulta, etc. Tal. Eles conseguem ser, de fato, as pessoas diferenciadas que elas imaginaríamos que seriam, ou muitas delas voltam a ser pessoas comuns? Porque, na verdade, a inteligência, porque as pesquisas da área de altas habilidades, ela corre muito em paralelo com as pesquisas sobre inteligência. E a inteligência, já desde metade do século passado, já sabemos que é por condições genéticas e ambientais. À medida que você não tem mais o ambiente que o favorece, aquilo realmente vai estacionar. Então, você precisa favorecer, né? Você precisa desenvolver, você precisa estimular. Não é? E se você tiver um ambiente que estimule para o lado negativo, isso vai acontecer. Você está vendo isso nos presídios. Não precisa ir muito longe, né? Então, acabam utilizando, por exemplo, a liderança, que é uma área, lá para dentro, para o lado negativo, e acabam grandes líderes criminais, né, nocivos para a sociedade. Então, o que nós percebemos é que precisamos estimular, né, educacionalmente, a sociedade precisa, a comunidade precisa estar informada, e que essas pessoas acabam frustradas quando não conseguem suas devolutivas, digamos assim, ela passa a ser frustrada, e ela passa a ter problemas emocionais, muitas vezes isolamento, muitas vezes, né, problemas ou depressão, porque ela fica frustrada, são problemas emocionais que são vários. Não é? E que a gente não vai dizer, então uma pessoa que tem altas habilidades, ela vai ter problemas emocionais. Não, nem todos. Alguns têm uma resiliência, alguns conseguem até, diria, superar, não é? Mas eu digo que são poucos. Né? Precisa realmente de um desenvolvimento, de um programa educacional que já comece já desde o início. E justamente em termos da intervenção pedagógica, que tipo de ações podem ser realizadas na escola, junto aos professores, às próprias crianças e também aos pais? Então, as ações pedagógicas são várias. Desde que você detecte o interesse desses indivíduos, desses escolares, sejam eles em que nível tiver, você tem que criar condições para que ele tenha desafios e estímulos. E que realmente consiga desenvolver aquilo que ele tem de melhor. Não é? E por meio de projetos, por exemplo, não precisa ser nada fantástico, mas por meio de projetos específicos, mentorias, aqui na universidade poderia ser mentorias, né? Muitas vezes nós temos nossas iniciações científicas, nós detectamos um aluno que bom, que se destaca, a gente já, olha, vem aqui, vamos fazer uma iniciação científica, vamos. Então, tem meios que você pode estimular o aluno desde lá da educação infantil, você pode, porque é terrível, imagine você ter interesse por algo e não poder se desenvolver. Você você amar a música e não tiver condições de desenvolver. Porque você jamais vai saber se alguém vai ser um bom instrumentista se você não oferece o instrumento. Então você precisa favorecer. Então, tem um americano que é uma referência mundial nessa área, que é o Joseph Renzulli, ele usa uma palavra que eu percebo em todos os textos, oportunizar. Você precisa oportunizar por meio de projetos elaborados e bem direcionados, não é? Pedagogicamente. E a escola pode fazer isso, desde que tenham professores bem formados e comprometidos. Não é? Agora, eu vou te falar o outro lado, pelo que eu percebo na prática, dá trabalho. E o sistema nem sempre auxilia esses profissionais a fazer. Nem sempre. E um dos trabalhos que você realiza diz respeito mais especificamente às famílias, que é o espaço de empoderamento. Queria que você contasse um pouco sobre esse projeto, como que ele se desenvolve. Sim, quando eu vim para cá, eu comecei a trabalhar nas escolas. Eu ia até as escolas, falava nas reuniões coletivas e comecei a perceber a dificuldade, porque alguns professores falaram, eu tenho esse aluno, mas aqui a gente não consegue fazer nada. E aí comunicava um pouco a família já percebia antecipadamente sobre seu filho, e aí começaram a nos procurar. E nessa procura,
nós percebemos, então, é a hora realmente de começar a fazer reuniões e dar essa informação, informá-los dos próprios direitos para ir até o poder público, para exigir essa palavra. Porque o que eu percebi é que, como São Carlos não tem, o sistema municipal não tem ainda um programa que contemple esses seus escolares da rede, do sistema deles, o que começava? As escolas, quando os pais procuravam as escolas, os pais não eram bem atendidos, digamos. Talvez até pelo gestor não saber nem do que se trata, não é? Não eram bem atendidos, aí os pais começaram a nos procurar. Então, desde o ano passado, desde abril do ano passado, eu comecei a fazer reuniões mensais com o intuito mesmo. A meta era essa, é atingir os pais para que procurem seus direitos e consigam compreender, mesmo na sua simplicidade, porque nós temos pais, desde os nossos colegas, pais, professores aqui da universidade, que nos procuraram, frequentam nosso grupo, professores na outra universidade aqui da USP, temos pais de escolares da rede pública, mas que todos eles tinham a mesma condição, não conheciam essas características dos próprios filhos. Não é? Então, nós procuramos informá-los, né? Debater, eu trago convidados. Esse mês eu trouxe uma pessoa de Londrina que falava sobre família, uma pessoa aqui de São José do Rio Preto que também trabalha com essa facilitação com família e programa, porque São José do Rio Preto tem um programa. Então, eu procuro informar e fazer com que eles procurem mesmo, na rede particular, na rede pública, até no sistema S que nós temos, que procure como a escola pode também começar a trabalhar e atender melhor, e que eles saibam realmente conversar com o gestor quando vai. Mas a gente percebe que o gestor desconhece, né? Então, é esse o objetivo. Então, são essas reuniões mensais que a gente tem feito. Qualquer pessoa pode participar? Qualquer pessoa, ela pode vir, não precisa ser aviso nenhum, ela vem naquele horário, e aí a gente vai conversando, e a gente já tem conseguido muitas coisas, assim, eu diria, pela dificuldade do próprio município de não ter tido nada, né? Hoje a gente já tem, eu entrei com uma sugestão de projeto de lei na Câmara, aqui, ele já foi protocolado essa semana passada, então, para se atender, né, porque eu percebi que horizontalmente não dava, a gente conversava, não dava, então tem que ser numa maneira vertical mesmo. É obrigatório, porque está lá em lei, ninguém está pedindo nada de extraordinário, está lá dentro da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, da Política Pública de Educação Especial, está lá o atendimento a esse público, o que não acontecia em São Carlos e não acontece ainda, por enquanto. E para além disso, para além desse empoderamento dos pais, para que eles possam reivindicar esse tipo de atendimento, os pais eles também têm um papel no estímulo a essas crianças? Eles também podem, em casa, por exemplo, contribuir para que elas não se frustrem e possam se desenvolver? Sim, no caso, quando ele falou da expectativa, que essa palavra é bem comum, a expectativa que os pais criam, quando ele conhece as características, que o filho tem uma diferença, e a diferença não é fácil, mas quando ele conhece isso, ele passa a diminuir essas expectativas. Ele passa a conhecer, ele passa a melhorar até o relacionamento, porque ele sabe, nossa, meu filho está com dificuldades na escola, não por incapacidade dele, mas a dificuldade de ser reconhecido na escola pelos colegas e tudo mais, não é? Então ele passa a ter uma relação melhor, eu diria, né? Um enfrentamento melhor, talvez seja essa palavra. E ele passa a buscar ajuda. Quando ele vem ao nosso grupo, ele está buscando ajuda. E é interessante, nós temos desde doutores e pós-doutores no nosso grupo até pessoas bem sem uma educação formal, eles estão lá. E eles estão procurando, porque as altas habilidades ela é extremamente democrática, ela nasce em qualquer população, em qualquer condição social, né? Então, eles estão lá em busca das mesmas coisas. Meu filho sofre, meu filho tem problemas por ter altas habilidades, por se destacar academicamente. Porque quando eles vêm, meu filho se destaca, porque a visão deles é na escola, né? Então, meu filho se destaca, meu filho tem esses problemas e não está conseguindo enfrentar a escola bem. Professora, muito obrigada. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Parabéns pelo trabalho e agradeço muito essa oportunidade da gente tratar desse tema. Eu acho que é sempre, como você mesmo colocou, a gente falar sempre sobre isso. O acesso à informação sobre as altas habilidades, sem dúvida nenhuma, é uma parte importante, né? Eu agradeço a oportunidade e realmente a informação é essencial. Essa é
é a palavra-chave. Nós conversamos com a professora Rosemary Hangni, do Departamento de Psicologia, aqui da UFSCar, e esse programa agora fica por aqui, mas a gente volta na próxima terça-feira, às 6 horas da tarde. Acompanhe o Lab também no Facebook, no Twitter, ou fale com a gente pelo e-mail cliqueciência@ufscar.br. Muito boa noite. Uma boa noite a todos. Ok, boa noite.